Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais um Momento de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Olha só a nossa aula de número 30. Objeto de conhecimento, teatro brasileiro contemporâneo. E o detalhamento, principais características do teatro brasileiro pós-ditadura militar, grupos e artistas relevantes. Muito bem, então vamos falar sobre o teatro na nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, nós vamos falar, então, sobre o teatro brasileiro contemporâneo, mais ou menos ali, na pós-ditadura militar, mas para isso a gente precisa entender o contexto, esse contexto, o que acontecia nessa época, da ditadura militar com o teatro brasileiro. Por isso eu convido vocês agora a assistir, um VT junto comigo, um vídeo junto que explica melhor, essa situação, e aí a gente continua a nossa aula a partir dele. Vamos lá? Imagina você passar 2 décadas sem poder falar o que pensa livremente. De repente, as cortinas se abrem. O que acontece? Uma explosão de falas, gritos, risos e experimentos. Em 1985, com a redemocratização do Brasil, o teatro brasileiro perde o seu inimigo número 1, a ditadura militar. Durante os anos de chumbo, o teatro era focado na resistência. A peça teatral servia como uma arma política cheia de metáforas para driblar a censura. Com o fim da ditadura militar, o teatro brasileiro sofreu uma crise de identidade momentânea. Contra quem lutamos agora? A resposta foi o fim da hegemonia do discurso político e o início da pluralidade estética. O teatro deixou de ser apenas sobre mensagem e passou a ser muito mais sobre a forma, o visual, o corpo e a subjetividade. E para a gente entender o teatro pós-ditadura, nós precisamos olhar para a década que antecedeu, um período de transição política e de profundas mudanças estéticas no palco brasileiro. Acompanhe comigo. Muito bem, então a nossa aula hoje vai ser aqui do teatro, isso mesmo, nós vamos falar de teatro brasileiro no teatro, Viram aí então que as peças durante, a ditadura militar eram focadas ali na resistência, Traziam então temáticas que contestavam algumas falas do governo, algumas situações que o governo propunha nessa época. A gente tem ali as peças teatrais como uma arma, para ir contra esse regime que acontecia na época. Para a gente entender melhor um pouquinho do que foi esse período, nós vamos ter uma contextualização histórica da ditadura militar, para a gente poder casar então com as informações do teatro. Olha só. Olá, alunos! Eu sou a professora Júlia Nascimento e sou professora de História. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a época da pós-ditadura. Na cena artística brasileira na década de 1970, os aspectos históricos mais relevantes foram a resistência à censura do regime militar por meio da experimentação de novas linguagens, como a arte conceitual e a valorização da ideia sobre o objeto artístico. Os principais aspectos incluem censura e repressão. A ditadura militar ela vai ser endurecida pelo Ato Institucional número 5, em 1968, intensificando a censura e a perseguição a artistas. Isso forçou a classe artística a desenvolver métodos sutis e metafóricos de protesto para driblar a vigilância do governo. O uso de metáforas e entrelinhas na música popular brasileira, literatura e teatro, a comunicação se dava por meio de metáforas e insinuações. As letras das músicas, por exemplo, falavam de um dia que está por vir ou de um futuro melhor, como forma de expressar a esperança pela redemocratização. No teatro, a linguagem corporal foi usada para expressar o que não podia ser dito em palavras. Obras de denúncia. Exemplos notáveis de resistência incluem intervenções do artista Cildo Meirelles, que carimbou a pergunta "Quem matou Herzog?", em cédulas de dinheiro para denunciar o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, transformando a moeda em um veículo incontrolável de protesto. Movimentos diversificados. Além das artes visuais, o teatro negro ganhou força, denunciando o racismo e a crítica à democracia racial promovida pelo regime.
enquanto a música de protesto continuou a ser um pilar da resistência cultural. Em suma, a arte na década de 1970 foi uma resposta direta à opressão, caracterizada pela inovação, engajamento político e a busca por liberdade de expressão em um contexto de severas restrições. Bem, alunos, essa foi minha contribuição de hoje. Tchau, tchau. Muito bem, então viram aí, né, a contribuição maravilhosa da professora Júlia, nossa professora de História, que falou um pouco dessa pós-ditadura, né, o que acontecia então ali com os grupos de teatro, né, com as peças teatrais, com as músicas. Vejam que eram utilizadas muitas metáforas, né, não podia ser, então a opinião não aparecia de uma forma clara, mas sim metaforicamente, né, ali nas entrelinhas, para não deixar realmente as coisas, né, tão claras assim por conta desse regime ainda que se perdurava, certo? Então, essa aula, gente, ela é importante para a gente explorar esse período, né, que foi crucial na nossa cultura. O teatro brasileiro após o fim da ditadura militar, ali nos anos de 1964 e 1985. E aí, em 1985, né, com a abertura política e a eleição de um presidente civil, o país ele inicia, então, um lento processo de redemocratização. E o teatro, né, que durante a ditadura militar foi ferramenta potente de crítica e resistência, como o teatro de arena, né, no Oficina e no trabalho de dramaturgos como Augusto Boal e Plínio Marcos, precisou se reinventar, certo? E aí, o que acontece com a cena teatral quando o inimigo visível, a censura, né, o regime autoritário perde a força? Quais são as novas buscas, os novos questionamentos? Vamos descobrir? Vem comigo. Olha só, o teatro brasileiro, pós-ditadura militar, então, nos anos 80, crise, resistência e o fortalecimento do teatro de grupo, né? A gente vai ter, então, aí, nessa pós-ditadura, esse fortalecimento do teatro de grupo. A ditadura militar, né, entre 1964 e 1984, foi marcada pela forte presença da censura e da repreensão na vida teatral brasileira. Continuando, com o processo de democratização, os artistas dos anos 80 puderam desfrutar da liberdade de expressão, algo que as gerações anteriores não tiveram. Essa abertura de espaços democráticos deve ser considerada como uma característica importante na análise da produção teatral desse período. No entanto, essa transição, né, para a liberdade não foi simples. Vejam que existia um período de censura, né, e ocorreu essa transição para esse período de liberdade. Ela ocorreu em meio a uma turbulência cultural. O final da ditadura e o início da década de 80 foram vistos por muitos estudiosos como uma história nebulosa, ou até mesmo um período nefasto para o teatro, no qual houve um abalo no fazer teatral. Vamos ver algumas características, olha só. Nós vamos dividir, então, as características em 3 eixos principais. Primeiro, da denúncia direta à crítica, fragmentada e subjetiva. Durante a ditadura, muitas peças tinham um foco claro na denúncia política e social, com enredos que buscavam conscientizar o público. Após 1985, não desaparece o engajamento, mas ele se torna mais complexo. A peça não aponta mais apenas para um regime opressor, mas para dilemas internos, subjetividades e contradições da própria sociedade que emergia. A crítica se volta para temas como o individualismo da sociedade urbana, a solidão nas grandes cidades. Heranças traumáticas, como o autoritarismo e a violência no período militar, deixaram marcas profundas no comportamento das pessoas. Novas identidades, questões de gênero, sexualidade, minorias ganham espaço não mais como não mais como panfletário, mas como investigação humana. Né? Um outro ponto são as estéticas híbridas e a quebra de formas tradicionais. Então, os grupos teatrais eles começam a misturar linguagens, né, de forma mais radical. É o fim, então, da hegemonia do texto dramático, aquela coisa fechada, né? Então, surgem aí com força a corporalidade, o teatro físico, né, o corpo a corpo. O trabalho do ator com o seu corpo, muitas vezes além da palavra, vai ganhar, então, destaque. Interferência de outras mídias, o vídeo, né,
projeções e música não são mais apenas cenário, mas parte construtiva da narrativa. Não linearidade, né? As histórias não seguem necessariamente uma ordem cronológica clara, refletindo a complexidade e a fragmentação do mundo contemporâneo. Nós vamos ter também espaços alternativos. O teatro ele sai dos palcos italianos, né? Esse formato que a gente está acostumado, inclusive onde eu estou aqui nessa aula para vocês, né? Nós saímos desse palco tradicional e vai ocupar o quê? Galpões, ruas, fábricas desativadas, criando uma relação mais íntima ou surpreendente com o público, né? Tentando trazer o público mais para perto. Outro ponto, o questionamento da própria linguagem teatral, ou seja, o metateatro, né? Muitas peças, elas passam a falar sobre o próprio ato de fazer teatro. Personagens discutem o espetáculo, a encenação, a relação com o público. É um teatro que pensa sobre si mesmo, investigando seus limites e possibilidades. E isso reflete um momento de crise e renovação de perguntar. Agora que podemos falar, né, quase tudo, como falar, certo? Então, é importante que a gente perceba, né, esses elementos que foram sendo... que está dividido nesses eixos que foram divididos em 3 partes aí, de como que as coisas mudaram. O teatro ele ficou mais próximo, né, da população. Antes não podia se falar nada, né, no período da ditadura militar, e agora você pode. Mas como fazer isso, certo? Vamos continuar nossa aula, então, falando um pouco sobre o paradoxal esvaziamento da cena, né? Como é que a gente tem aí esses contras, né, e esses prós a favor dessa cena teatral. Então, por que um período de liberdade recém-adquirida é visto por muitos como nefasto ou vazio? É aqui que encontramos o nosso primeiro grande conceito. Olha só, conceito-chave, o esvaziamento, né, ideológico e humano da cena teatral. O teatro nos anos 80 enfrentou um esvaziamento. Esse termo ele não se refere apenas à possível perda de público, tá? Mas a mudanças estruturais. Olha só a primeira mudança estrutural. Nós temos a evasão para a TV. Aconteceu uma significativa evasão dos atores de teatro que foram aí absorvidos pela televisão. Então, na TV, eles encontravam o quê? Maior prestígio social e oportunidade de remuneração mais alta, né? Se eu estou ganhando mais na TV, eu saio do teatro e vou para a TV. Outra mudança que a gente tem é a ausência de um referencial ideológico. Havia a ausência de um referencial ideológico claro para os grupos teatrais, né, nesse pós-ditadura. Nas décadas anteriores, a luta era contra a ditadura, né? Então, a gente tem aí essa ditadura fornecendo um objetivo ideológico predominante, certo? Apesar dessa visão do esvaziamento, a verdade é que houve uma intensa produção teatral nesse período, resultando em um eficiente sistema de organização grupal, certo? E aí nós vamos ter o teatro de grupo, né? O gesto de resistência e a horizontalização. Isso mesmo, nós vamos ter aí o surgimento desses grupos, né, de teatro, esse gesto de resistência acontecendo. Então, se o teatro ele parecia estar em crise, né, nessa pós-ditadura, como é que ele resistiu? A resposta está no fortalecimento dos grupos, isso mesmo. Olha só, o teatro ele assumiu um papel de frente de resistência, né, na década de 80, buscando alternativas para o quê? Driblar os problemas contextuais. A grande marca desse período é a consolidação da formação de grupos estáveis, isso mesmo, de grupos estáveis em todo o Brasil. A própria denominação teatro de grupo nasce neste momento. O fortalecimento desses grupos estava condicionado a uma ideologia e a uma estética desenvolvida internamente, fruto de suas dinâmicas afetivas e organizacionais, tá bom? E aí, a gente tendo esse teatro de grupo, a gente tem esse fortalecimento desse teatro de grupo, e aí tem essa horizontalização, né, do trabalho e a criação coletiva, né?
Internamente, os grupos eles buscavam reformular o próprio lugar do teatro. O debate principal girava em torno das funções tradicionais do diretor e do ator. E aí muitos grupos eles optaram pelo trabalho horizontalizado, né, nas equipes criativas. Isso permitiu explorar e proporcionar mudanças no modo de trabalho. Essa criação coletiva é baseada em processos, né, como a improvisação ali no teatro, que se tornou central. E aí nós temos alguns exemplos, né, desses grupos, exemplos notáveis. O grupo porto-alegrense Oi Nós Aqui Travês, desde 1978, rompia a divisão palco, né, barra plateia, e consagrou a prática de criação coletiva. Nós temos outro exemplo, o grupo carioca Asdrubal, né, que trouxe o trombone, 1974 a 1984, que desenvolveu seu processo criativo baseado em improvisações, permitindo que os atores trouxessem suas experiências pessoais para a cena, certo? E aí a gente tem outros grupos e artistas relevantes. Por isso, eu convido, né, vocês a conhecer alguns protagonistas dessa virada, né? É importante a gente notar que muitos já atuavam antes, né, de 85, mas tiveram sua trajetória profundamente marcada por essa nova fase, né, nessa pós-ditadura militar. Então, vamos acompanhar comigo alguns desses grupos. Olha só. O Grupo Galpão surgiu nos anos 80, tornou-se um símbolo do teatro popular de alta qualidade. Trabalha com adaptações de textos clássicos, como os de William Shakespeare, e textos da literatura brasileira, como os de Guimarães Rosa, usando máscaras, música ao vivo, uma linguagem lúdica e poética, em diálogo direto e caloroso com o público. Representa uma busca por uma identidade cultural brasileira após o período de opressão. Companhia dos Atores Rio de Janeiro. Foi fundada em 1994, numa segunda leva desta geração, mas absolutamente herdeira dessas questões. Representa a busca por uma dramaturgia da subjetividade. Seus espetáculos, muitas vezes criados coletivamente, investigam memórias íntimas, relações familiares e os pequenos dramas cotidianos com profundidade, usando uma encenação precisa e minimalista. Gerald Thomas, um furacão de vanguarda. Seu trabalho, a partir dos anos 80, incorporou massivamente o cinema, a ópera e as artes plásticas ao teatro. Criou espetáculos densos, não narrativos, focados em imagens fortes e sombras. Representa o polo da experimentação radical e da internacionalização da linguagem. Antunes Filho, diretor já consagrado, cujo trabalho no Centro de Pesquisa Teatral, CTP, a partir dos anos 80, foi revolucionário. Ele abandonou o realismo social e mergulhou em uma investigação profunda sobre a essência da cena brasileira. Seus espetáculos como Macunaíma e Nelson Rodrigues buscam nas raízes míticas, rituais e na linguagem corporal uma identidade para o ator e para o teatro brasileiro. Muito bem, então vimos aí, né, olha só, quantos grupos que surgiram, né, e se reinventaram após esse período, né, da nossa ditadura militar e trouxeram o público mais para perto. Olha as temáticas que nós tínhamos, né, do Grupo Galpão, trazendo o circo ali para o centro. A gente tem esses outros exemplos, né, acontecendo com performances corporais mais presentes nessas apresentações, trazendo a realidade, né, o Grupo do Rio de Janeiro, trazendo essa realidade, o cotidiano, né, da nossa sociedade para dentro dos palcos. E isso aproximou os nossos espectadores, né, aí teatrais, para dentro do teatro, né, trouxe proximidade com essas pessoas.
Então, a consolidação estética e as influências externas, né, que esses grupos vão sofrer, que o teatro brasileiro vai sofrer. Então, a década de 80, ela não só manteve grupos vivos, mas os levou a desenvolver identidades únicas e profundas. Apesar da intensa produção, a década de 80 foi marcada pelo isolamento dos trabalhos grupais. Havia poucas trocas, né, e escassez, havia poucas trocas e escassa circulação de modelos entre eles. Esse isolamento, curiosamente, foi um fator positivo para a arte. Por quê? Porque contribuiu para o desenvolvimento claro, né, dos princípios que nortearam cada projeto grupal. Por que também? Porque favoreceu o mergulho, né, de cada grupo em seu próprio universo, o que ajudou a consolidação de perfis bem estabelecidos. O surgimento desses projetos grupais estabeleceu a consolidação das poéticas e estéticas desenvolvidas especificamente em cada grupo. A gente viu lá no vídeo, né, o Grupo Galpão. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né, que foi aí um importante grupo nesse período. Então, o Grupo Galpão, que é de Belo Horizonte, ele foi criado em 1982 e se caracteriza pela realização de pesquisas de linguagem recorrendo a diversas técnicas expressivas. Eles iniciaram seu percurso nas ruas de Belo Horizonte por quase 7 anos, representando comédias e sátiras em locais públicos. Então vejam que o Grupo Galpão ele estava, né, mais próximo da sociedade ali, nas praças, nas ruas, e por quase 7 anos o Grupo Galpão se apresentou dessa forma. Além da estética interna, né, a chegada de grupos estrangeiros, principalmente europeus, influenciou o modo de fazer teatro no Brasil. Essas experiências proporcionaram o contato com diferentes modos de trabalho e ajudaram a solidificar o modelo grupal como uma ferramenta de sobrevivência, certo? Então, vamos juntos recapitular o que nós aprendemos hoje? Olha só. Então, vejam. O teatro brasileiro nos anos 80, né, o período pós-ditadura, é um paradoxo. Por quê, professor? Olha só. Houve a conquista da liberdade de expressão. Vejam que na ditadura militar não se tinha esse poder, né? Não se tinha essa liberdade de expressão. Então, no pós-ditadura, nós temos ali, né? Nos anos 80, nesse pós-ditadura, a gente tem essa conquista do teatro brasileiro da liberdade de expressão. Mas aí, é como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, né? A gente não pode, passa vários anos sem poder falar. E aí, quando a gente pode falar, o que acontece? Uma loucura, né? Uma mistura de sensações, emoções, gritos, falas, risos, só que esse teatro ele precisa ser organizado, certo? E aí a gente tem também esse esvaziamento ideológico e a fuga dos atores, né? Antes a gente tinha o quê? Que lutar contra a ditadura. Então o teatro era feito, as peças teatrais utilizavam metáforas, as músicas, né? Eram utilizadas de metáforas, como nós vimos lá na aula da professora Júlia. Aconteceu esse esvaziamento ideológico porque não se tinha mais o que lutar contra, né? A ditadura militar acabou, e aí, o que nós vamos fazer agora? Esses atores, então, eles começaram a migrar para a TV, né? Houve essa fuga. Então, saíram ali do teatro e foram para a TV. Ponto 3. O verdadeiro motor da cena foi o teatro de grupo, que resistiu e reformulou as estruturas, né? Então, tivemos a resistência aí do nosso teatro de grupo, né? Que foi reformulado, reformulou as suas estruturas, ou seja, tivemos a horizontalização e a criação coletiva desses grupos, tá bom? O isolamento desses grupos também que levou à consolidação de poéticas e estéticas fortes e singulares. O fenômeno que foi, então, o teatro de grupo, que se consolidou na década de 80, atualmente representa um dos elementos mais dinâmicos da cena nacional. E aí observe, né? Acompanhem comigo. Pensem no teatro pós-ditadura como uma árvore
em um terreno recém-liberto. Vamos pensar nesse teatro pós-ditadura como uma árvore, certo? Em um terreno recém-liberado. Desculpa, falei liberto, mas é liberado, tá? Muitas das árvores mais velhas, né, que são aí as ideologias rígidas da ditadura, caíram e a paisagem parecia o quê? Vazia. Mas, na verdade, as raízes mais profundas, que são ali os grupos, eles se fortaleceram nesse isolamento, buscando o quê? Novos nutrientes e desenvolvendo formas únicas, né, de crescerem para a luz da liberdade. E isso aconteceu com o nosso teatro brasileiro, certo? Muito bem, então vamos ver agora, através de um mapa mental, com, né, as principais conceitos e formulações que nós tivemos na nossa aula de hoje. Olha só. Muito bem, olha só. Temos aí, então, o teatro brasileiro, né? Pós-85, conclusão e reflexão, certo? Nós temos, então, aí esse teatro na pós-ditadura militar, e aí nós vamos trazer, né, a partir algumas informações a partir da conclusão e reflexão, ok? Então, primeiro, a gente tem o quê? A evolução do poder crítico, né? Após a ditadura militar, então a gente tem essa evolução desse poder crítico. O teatro ele não perdeu, tá? O poder crítico. Então a gente tem um teatro mais diverso, né? Mais introspectivo, né? Mais formalmente ousado, né? Esse teatro ele começa a ousar mais. Ainda ali na parte de cima, nessa área amarelinha, começam as novas lutas, né? Esse pós-ditadura, esse pós-85. Antes, contra a censura. E agora? Contra a banalização, contra o esquecimento, né? Começa-se essa luta, então, do teatro brasileiro, lutar contra essa banalização do teatro, contra o esquecimento, né? Não deixar que o teatro ficasse no esquecimento. Aqui mais embaixo, nessa área verde, né? A gente tem uma investigação, então, da identidade. O teatro, ele volta-se, né, para si. Então, quem somos nós, né? Quem somos nós, brasileiros? Nós temos a democracia jovem, e a gente tem uma identidade, né, cheia aí de contradições, certo? E aqui na nossa área vermelha, mais embaixo também, a gente tem a transformação do palco. Isso mesmo, ó, de espelho da realidade, né, política imediata. Então, para laboratórios de espelho da realidade política imediata, a gente tinha, né, isso, e aí a gente vai se transformar, esse palco ele se transforma no quê? Num laboratório de questões humanas complexas. E aí ele usa, né, todas as ferramentas da arte. Com isso, nós temos esse legado vivo, que é a influência profunda no teatro contemporâneo, certo? Tudo isso, então, a gente trouxe para o teatro na nossa atualidade. Ok, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, sobre o teatro brasileiro. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.